Deus já fez tudo por nós. Enviou seu Filho para a nossa salvação. Não cessa de dispensar sua graça, suas bênçãos. Ele tem nos abençoado, tem cuidado de nós, tem investido em nós. Porém, pouco temos aproveitado, pouco temos valorizado, pouco temos crescido. Vivemos num tempo de fartura e ao mesmo tempo estamos em crise. Temos contemplado coisas maravilhosas, embora insistamos em continuar vivendo como cegos. Temos muita matéria-prima em mãos e temos produzido pouco. Nos encontramos, infelizmente, num estado de subdesenvolvimento. Nos encontramos no estado de atraso espiritual. Se formos fazer uma pesquisa rápida sobre o significado de atraso, veremos que é a falta de pontualidade no cumprimento de uma obrigação, de um compromisso. Atraso tem a ver com lentidão, tem a ver com demora. É também decadência, falta de desenvolvimento e evolução. É escassez, é crise. E analisando e refletindo sobre isso, concluímos que essa é a realidade da maioria de nós. Por termos recebido tanto de Deus, ainda estamos aquém do que deveríamos ser. Nos comportamos ainda como crianças imaturas. Precisamos de crescimento e maturidade. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz em Hebreus capítulo 5, no versículo 12, a julgar pelo tempo, preste atenção, já devíeis ser mestres, contudo ainda necessitais que vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus, o beabá ainda, e vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Nós ainda nos comportamos e vivemos na fé como crianças e precisamos crescer, amadurecer. Somos lentos em ouvir, em compreender e em praticar a palavra de Deus. Tanto tem sido anunciado, de tantas maneiras, e ainda continuamos resistentes à palavra de Deus. O nosso coração ainda continua endurecido em acolher a palavra de Deus, em guardá-la no fundo do nosso coração. Hebreus capítulo 3 diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Nós ainda continuamos lentos. Nós ainda, irmãos e irmãs, continuamos, parece que brincando com Deus, de não, eu não quero ouvir, eu não quero saber desse negócio de evangelho. E nós precisamos abrir o coração e deixar com essa lentidão de acolher a palavra de Deus. E uma vez que ouvimos e paramos para acolher a palavra de Deus, nós temos dificuldades em compreendê-la. Olha só o que o próprio texto de Hebreus 5 diz. Teríamos muita coisa a dizer, no versículo 11 diz, sobre isso, e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. Ou seja, a lentidão de acolher a palavra. Nós somos tardios em compreender, como os discípulos ainda se comportavam quando Jesus contava uma parábola e eles não entendiam. E Jesus depois explicava particularmente para eles. Olha o que diz também a palavra na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Caríssimos, esta é a segunda carta que vos escrevo. Tanto numa como noutra apelo às vossas recordações para despertar em vós uma sã compreensão. Veja que Pedro escreveu duas cartas e tanto numa, tanto na outra, o assunto era o mesmo. Porque nós precisamos ouvir e ouvir e ouvir para compreendermos, porque somos lentos em compreender a palavra de Deus. E enfim, nós somos lentos em praticar a palavra. Nós temos dificuldade em praticar. Muito tem sido anunciado, muito tem sido pregado, tem muita teoria, mas tem pouca prática. Nós precisamos, irmãos e irmãs, acolher a palavra, precisamos compreender a palavra e precisamos colocá-la em prática. Ouvimos tanto e praticamos pouco. Se praticássemos mais, precisaríamos menos de ouvir. Somos ainda muito lentos em responder ao chamado que o Senhor nos faz.
Às vezes somos como Samuel, que não compreendeu que era o Senhor quem estava o chamando. Ficamos com aquela dúvida, mas será que é o Senhor? Não conseguimos discernir, não conseguimos ter aquela clareza de que é o Senhor que está nos chamando, uma vez que é o próprio Deus que está falando ao nosso coração para assumir aquele chamado, para assumir tal vocação. Às vezes somos como Jonas, que diante de um chamado corremos do Senhor, nos afastamos do Senhor porque não queremos aquele chamado para nós. Às vezes somos como o jovem rico, que chegou até Jesus perguntando o que era preciso para entrar no reino dos céus, e quando Jesus disse que era preciso renunciar à riqueza, desapegar, ele voltou triste. Às vezes nós estamos tão apegados a tantas coisas e diante de um chamado do Senhor, nós resistimos a esse chamado. Precisamos ser como Abraão, que respondeu prontamente ao chamado do Senhor, como a Virgem Maria, que mesmo sem entender disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Não podemos hesitar, não podemos negar ao chamado que o Senhor nos faz. Somos também muito lentos na fé, em acreditar no poder de Deus, na misericórdia de Deus, no amor de Deus. Tanto ouvimos e tanto experimentamos e ainda continuamos com essa fé fraca. Ainda assim não acreditamos. Somos como os discípulos. Jesus, em Marcos capítulo 9, diz aos discípulos o seguinte: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? E em Lucas capítulo 24, aos discípulos de Emaús, Jesus disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos, atrasados de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Como vocês são tardios em acreditar, em ter fé, mesmo depois de ter ouvido tanto e de ter visto tanto. Somos falhos na fé e em atender ao chamado do Senhor. Somos ainda muito lentos em cumprir a vontade do Senhor, em viver a santidade. Às vezes dizemos como o Senhor está demorando voltar, quando na verdade somos nós quem estamos demorando nos preparar para a sua volta. Porque o Senhor não atrasa, diz 2 Pedro 3,9. Somos nós quem estamos atrasando no preparar para a sua volta. Ele já está preparado, nós é que ainda estamos lentos em nos preparar para ele. Somos também muito lentos em cumprir a obra do Senhor, em fazer com que a obra do Senhor ande depressa. Diz assim 2 Crônicas 24, no versículo 4 e 5. Depois disso, o rei Joás tomou a peito restaurar o templo do Senhor. Convocou os sacerdotes e levitas e lhes disse: ide, percorrei a cidade de Judá, e delas recolhereis anualmente dinheiro dos israelitas para reparar o templo de vosso Deus. Executai isso com presteza, faça isso com pressa. Mas os levitas não se apressaram. Às vezes nós somos como esses levitas, não nos apressamos em cumprir a obra do Senhor. E a obra do Senhor tem pressa em ser executada. Então, que estejamos de prontidão para fazer a vontade do Senhor e que estejamos de prontidão para cumprir, para fazer com que a obra do Senhor se realize sobre a terra. Quando deveríamos estar levantando outros, ainda estamos tendo dificuldades de nos manter de pé. E um cego não pode guiar outro cego. Quando deveríamos estar dando testemunho do amor de Deus e da paz do reino, nós ainda estamos brigando entre nós. Diz Gálatas 5:15. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Estamos destruindo uns aos outros. Quando deveríamos estar dando testemunho como a comunidade de Atos dos Apóstolos. Todas as pessoas de fora que olhavam para aquela comunidade simpatizavam por aquele amor fraterno em que viviam eles. Vede como eles se amam. Quando deveríamos estar já em alto mar, ainda estamos tendo medo de entrar no barco. E o grande problema é que enquanto estamos atrasados, o mal está adiantado. Nosso atraso espiritual promove o avanço do mal. Enquanto estamos ainda resistindo, enquanto ainda estamos na inércia, enquanto estamos amedrontados, calados, enquanto não agimos, o mundo, o mal avança ousadamente.
Enquanto mais nos atrasamos em agir, mais território, mais espaço nós perdemos para o mal. Lucas 16:8, Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Nós podemos abrir esse versículo para outras situações também. Os filhos das trevas às vezes são mais espertos, são mais ágeis do que os filhos da luz em muitos aspectos. E realmente é válido afirmar que o que preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons, porque a covardia, a omissão dos bons promove a ousadia dos maus. Eu concluo dizendo que é hora de recuperarmos o atraso. O gráfico precisa inverter. O mal precisa perder força, enquanto o bem precisa avançar com toda a força. Os filhos das trevas precisam sair de cena, enquanto os filhos da luz precisam ser os grandes protagonistas desse tempo. Então, que eu e você possamos recuperar o nosso atraso espiritual e avançarmos com toda a força que o Senhor nos dá. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa avançar muito na sua caminhada espiritual. Até breve.